E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, neste momento, eu farei a leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 até o 19. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, palavra do nosso Deus que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos como aqueles que foram chamados por Ti, pelo Evangelho, para sermos Seus filhos, e estamos neste momento de culto tributando glória e adoração a Ti como é devido, expressando a gratidão do nosso coração por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor tem sido na nossa vida. Neste momento tão importante para nós, na nossa vida, na nossa semana, no domingo, um dia dedicado ao Senhor, estamos gratos porque podemos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer pela exposição da Tua palavra. Por isso rogamos que o Senhor nos ilumine, pois somos incapazes, a começar por mim, de compreender e falar a respeito da grandeza da Tua palavra, mas capacitados por Ti, que o Senhor nos iluminando a mente para compreendermos, os ouvidos para ouvirmos a Tua voz, e também iluminando o nosso coração, preparando-o para receber a Tua palavra, que sejamos movidos à gratidão, pois temos um Deus que não foi indiferente a nós, mas enviou o nosso Salvador para que vivêssemos através dele e pudéssemos viver para a Tua glória na nossa vida. Seja com cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, com aqueles que nos acompanham de suas casas, que estejamos atentos, gratos e na expectativa de recebermos o que o Senhor tem a nos dizer, pois é o Senhor que fala conosco pela exposição da Tua palavra. É isso que nós rogamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, pelo que vocês perceberam, quebramos um pouco aquela sequência. Ou é Salmo 119, ou é Evangelho de Marcos, não é? Para aqueles que esperavam um destes textos, perceberam que, por algum motivo, o pastor aprendeu talvez a pregar em um outro texto da Bíblia, ou está tentando fazê-lo. O motivo para isso, irmãos, é o momento em que nós estamos. Nós temos experimentado desde sempre, mas de forma especial nesses últimos tempos, sobre a busca de identificar na palavra de Deus o que nos é pertinente aos dias em que nós vivemos. É baseado nisso que nós planejamos mensagens como as baseadas no livro de Ruth, de Lamentações, por exemplo, no ano passado, do Evangelho de Marcos, do Salmo 119, e na noite de hoje em especial pensamos neste texto de Lucas, capítulo 17, que tem a ver com o momento em que nós estamos passando. Deus permitindo, neste próximo mês de setembro, já estamos quase em setembro, a Igreja Presbiteriana do Parque Seleta completará mais um ano de existência como igreja organizada. 2 anos. E o primeiro ano foi um pouco diferente, cada um na sua casa, as mensagens sendo transmitidas em culto doméstico. Não é muito o que nós gostaríamos de fazer, mas foi aquilo que Deus permitiu que nós fizéssemos e por isso somos gratos.
E neste momento em que nós temos retomado as atividades presenciais, temos experimentado dos cuidados de Deus, temos experimentado da forma que Deus atende às nossas orações, nas situações particulares, familiares e da vida como igreja, o texto de hoje nos diz respeito. Deus permitindo, ouviremos outras mensagens nesse sentido sobre a gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, sido nas nossas vidas, em especial nestes 2 primeiros anos, e que anos, não é? Da Igreja do Parque Seleta. E hoje, baseado neste texto, preparando-nos para este período em que nós, embora tenhamos sempre motivos para agradecer, que é o que nós veremos hoje também, há momentos em que somos relembrados disso, que devemos tributar ao Senhor a adoração, expressar a nossa gratidão e rogar por aquilo que sabemos que precisamos. Então, hoje, baseado neste texto, nós consideraremos o seguinte tema: a gratidão de quem tem um Salvador. A gratidão de quem tem um Salvador. E nós começaremos considerando os versículos 11 ao 13, primeiramente. Neste início, nós vemos uma situação em que há um clamor por compaixão. Quero ler novamente o versículo 11 para começar, que diz: a caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Então nós vemos aqui, assim como temos sido lembrados, por exemplo, ao estudarmos o Evangelho de Marcos, que Jesus percorria muitas regiões, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino aos perdidos e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então ele percorria muitas regiões. E neste instante do seu ministério, ele já se dirigia para Jerusalém. E quando os evangelistas dizem que Jesus estava a caminho para Jerusalém, nós sabemos o que aconteceria lá. E o que de fato aconteceu. Jesus sabia por que ele estava indo para lá. Para sofrer nas mãos de pecadores, para ser morto no nosso lugar e posteriormente para ressuscitar ao terceiro dia para a nossa justificação. E neste percurso, a caminho de Jerusalém, onde ele manifestaria a sua graça na salvação de pecadores na cruz do Calvário, ele passou por uma aldeia que ficava entre Samaria e a Galiléia, e era a região da Judéia, uma cidade provavelmente chamada Decápolis. E Jesus estava então a caminho de Jerusalém, percorrendo um caminho que o levaria à cruz. E além dele percorrer muitas regiões, indo de encontro a muitas pessoas, muitos vinham ter com ele. Que foi o que aconteceu nessa passagem. A caminho da cruz, muitos vinham ao seu encontro, rogando por aquilo que precisavam. Como temos visto, pediam curas. Havia situações em que ele expelia demônios e outras situações em que as pessoas demonstravam a expectativa de receber algo das suas mãos. E nessa ocasião que nós temos aqui, registrada por Lucas, 10 leprosos na região de Samaria o procuraram, clamando por compaixão. Não é isso que nós vemos nos versículos 12 e 13? Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Por isso que eu disse no início que aqui nesse primeiro momento da passagem há o clamor por compaixão. Eles estavam dizendo: tenha piedade de nós, Senhor. Embora nós estejamos familiarizados com o nome dessa doença, pelo relato bíblico, que era a lepra, nós não temos noção sempre da sua gravidade. A lepra era uma doença muito grave. Imagine, extremamente contagiosa, era incurável ali naquele momento, não dava para tratar e era, acima de tudo, muito comum. 72 tipos de doenças, pelo menos, eram classificados por lepra e havia muito sofrimento.
As pessoas que eram acometidas por essa doença ficavam completamente desfiguradas, irreconhecíveis. E era tão comum que neste momento 10 leprosos estavam juntos ali, pois era um fato muito comum. E Lucas registra de uma maneira dizendo eram pessoas, embora desfiguradas, eram pessoas que estavam sofrendo as consequências dessa doença. E eles tinham alguma expectativa. O que alguém doente tem como expectativa? Ser curado, não é? Mas no caso da lepra não é somente ser curado. Era tão sofrido aquele período que muitos até desistiam de ser curados. Ficavam numa situação extremamente triste. Eles precisavam também de purificação, mais do que cura, eles precisavam ser purificados. Porque a lepra era vista como uma punição divina, um castigo. O enfermo, pela sua aparência, pelo estado em que ficava, era considerado impuro. E um castigo vindo da parte de Deus, quem poderia resolver? Somente Deus. Alguém dizer a um leproso, este só Deus para salvar e para fazer alguma coisa era verdade na concepção deles. Então imagine a situação destes 10 leprosos, com uma doença repugnante. Imagine, a orelha apodrecia e caía, as extremidades, parte dos dedos, parte do nariz, outras partes do corpo apodrecendo, ficava cheirando mal. Isso provocava aos que estavam por perto repulsa, muitas vezes medo de serem contaminados também. E para protegerem a comunidade e o povo, eles eram sentenciados ao isolamento. Então, a resposta disso é isolamento social. Já ouviram falar nisso? Então, por causa da lepra, eles eram isolados, ficavam distantes, perdiam contato com tudo e com todos. Isso era até parte da lei de Israel. Lá em Levítico, no capítulo 13, nós lemos como deveriam ser as vestes de um leproso para que eles fossem identificados. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode com uma túnica, não é? E clamará, imundo, imundo, e será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Mais do que uma doença, eles eram considerados impuros. Eles deveriam se caracterizar para que ninguém se aproximasse. E enquanto percorriam o caminho, sair gritando que eram imundos. E por conta dessa doença, então, aqueles leprosos eram privados de muita coisa. Alguém doente é privado da sua saúde. Alguém que tem que se isolar é privado do contato da sua família, de outros relacionamentos, de realizar o trabalho e até de se aproximar do templo para a adoração. E essa doença, então, marginalizava aqueles homens, de tudo e de todos. Mas, como nós temos considerado no Evangelho de Jesus Cristo a partir de Marcos e o que também está presente aqui, o Senhor Jesus veio ao mundo para manifestar a compaixão por aqueles que tinham necessidade, por pecadores de todo tipo. O percurso que Jesus fez para atravessar Samaria, a forma como ele contornou, era considerado por alguns improvável. Não era um caminho desejado para um judeu. O fato de Cristo ter passado por ali, sabendo que encontraria os 10 leprosos, já é um sinal da sua compaixão antes mesmo daqueles homens clamarem por compaixão. Mais do que os 10 leprosos terem ido ao seu encontro, imagine estes leprosos, eu fiz questão de detalhar aqui a situação em que eles viviam, mais do que eles irem ao encontro de Jesus, eles não poderiam fazer como eles esperavam, eles tinham que manter distância, eles não podiam ir a qualquer lugar, não podiam se aproximar de ninguém, tinham que ficar 50 metros no mínimo de distância. Mais do que os 10 leprosos irem ao encontro de Jesus. O que está acontecendo aqui? O foco não são os 10 leprosos, mas o que Jesus estava fazendo. O Senhor é que foi ao encontro deles, para ouvi-los gritar, clamar: Jesus,
Mestre, compadece-te de nós. Mesmo antes de clamarem por compaixão, o Senhor Jesus já estava indo ao encontro como uma expressão da sua compaixão. E o fato de passar por perto onde ele poderia ouvi-los já é um sinal da sua compaixão. E o que eles esperavam? Seria a cura? Talvez o enxerto de membros? O término do isolamento? O que alguém espera do Senhor Jesus quando busca, quando se aproxima dele? Qual seria o pedido de oração? E eles estão se dirigindo a Deus aqui. Seria o quê? Resolva este meu problema. Acabe com esse isolamento. Livre dessa doença. São pedidos que podem ser até identificados hoje, não é? Muitas vezes em nossas orações. Mas o que eles fizeram foi clamar por compaixão. Compaixão é rogar, implorar pela graça e pela misericórdia que somente Deus poderia conceder a necessitados como eles. O problema ia além de uma doença, de um isolamento social. O problema que eles tinham era serem libertos de um castigo da parte de Deus que era considerada a lepra. Jesus ouviu este clamor por compaixão. E como ele reagiu? Nós vemos no versículo 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus ele foi ao encontro, passando por perto, mas não se aproximou deles. Não é interessante? Ele passou no lugar em que seria necessário para que eles pudessem clamar por compaixão. Jesus não se aproxima, não estende a mão, não toca neles como fez com o leproso. Vocês se lembram lá de Marcos 1? Lá no final do capítulo em que Jesus estendeu a mão e tocou um leproso, dizendo que queria que ele ficasse limpo, e ele ficou. Jesus manifestou a sua compaixão mesmo à distância. Eles puderam ouvir as palavras de Cristo mesmo à distância. É algo que também para nós, na nossa realidade, não é? Temos experimentado receber a palavra do Senhor mesmo à distância. Nas circunstâncias em que nós estamos buscando algo da parte do Senhor, podemos receber as palavras de Cristo. E a manifestação da compaixão de Jesus, mesmo à distância, demonstra o seu poder e a sua autoridade sobre todas as coisas. O Senhor Jesus, que ouviu o clamor, atentou para eles, olhou para aqueles que eram necessitados e disse algo a eles, que foi uma ordem: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E por que Jesus disse isso? Porque os sacerdotes é que deveriam examinar aqueles que eram leprosos para confirmarem se eles haviam sido curados e pudessem então ser purificados e restituídos à vida comum, social, ao contato da família, à adoração e assim por diante. Lá no livro de Levítico, mais uma vez, no capítulo 14, nós vemos esta lei da parte de Deus, quando Deus diz assim a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Há algo que nos chama a atenção aqui, no que Jesus está fazendo. Ele está ordenando que eles compareçam ao sacerdote para confirmarem que eles haviam sido curados. Mas somente aqueles já curados deveriam se apresentar aos sacerdotes, para que, confirmada a cura, pudessem passar pela cerimônia da purificação. Mas Jesus estava falando com curados? Ou ele estava falando com leprosos? Eles ainda não haviam sido curados. Quando Jesus ouviu ao clamor por compaixão, com uma ordem, ele atendeu ao pedido. Com uma promessa, pela forma que eles receberiam a compaixão que tanto precisavam. Em outras palavras, eles imploraram por compaixão
E qual foi a maneira que Deus, em Cristo, ofereceu essa compaixão, essa promessa de que receberiam o que haviam pedido? Na medida em que obedeciam às palavras de Cristo. Senhor, Mestre, compadece-te de nós, obedeça. E à medida que obedecer, vocês experimentarão desta compaixão. Não é isso que nós vemos no versículo 14 ainda, na segunda parte? Enquanto eles iam, à medida que caminhavam para o encontro do sacerdote, eles foram purificados. Imagine, a cada passo, né? Deu um passo, voltou um dedo. Deu um passo, voltou uma orelha. E vai sendo restaurado, vai sendo regenerado, transformado, porque ao ouvir as palavras de Cristo, quando se sujeita em obediência, é a forma de se receber compaixão e também de ser transformado por Ele. Receber compaixão e ser transformado através da obediência às palavras de Cristo. Foi assim que Jesus reagiu ao clamor pela compaixão, com uma ordem que eles deveriam obedecer para serem transformados e receberem esta compaixão. Mas por último nós vemos como os leprosos reagiram ao receberem esta compaixão. Eles queriam tanto compaixão e Cristo concedeu. Todos obedeceram, foram se apresentar aos sacerdotes. Todos foram curados por este caminho, mas nem todos. Na verdade, só um reagiu de um modo diferente, que é o que nós vemos no restante do texto, do 15 ao 19. Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Nós vemos aqui um exemplo de uma conversão verdadeira. Alguém que foi transformado não só exteriormente, mas algo aconteceu no coração daquele homem. Um dos 10, ele nem chegou a ver o veredicto do sacerdote na sua purificação, e era a grande expectativa de um leproso, sendo curado, comparecendo diante do sacerdote, sendo purificado, poder retomar a sua vida, a fazer o que quisesse. Mas aquele leproso, um dos 10, não chegou a ouvir o veredicto do sacerdote porque não precisou. Porque ele viu o que Jesus fez por ele. E o que Jesus fez por ele? Atendeu ao seu clamor por compaixão e o curou. Ele viu o que estava acontecendo e isto o fez voltar correndo para Cristo. Para quê? Para dar glória a Deus em alta voz. Ele não estava mais gritando pelo sofrimento da lepra. Não estava mais gritando por compaixão. Mas ele estava gritando em alta voz, dando glórias a Deus, louvando, bendizendo a Deus pelo que ele tinha operado na sua vida. Ele prostrou-se aos pés de Jesus também, como um sinal de adoração, reconhecendo que aquele era, de fato, o Filho de Deus. Jesus recebeu essa adoração. E ele também expressou a sua gratidão pela graça e a misericórdia que havia recebido do Senhor. E Lucas registra que não era qualquer um que se converteu, que voltou. E o sentido de voltar indica essa conversão, essa mudança, que vai além de uma cura, mas é uma transformação que causa uma conversão. Não era qualquer um. Era alguém considerado naquele tempo como um dos piores pecadores, um miserável. Um inimigo odiado dos judeus, alguém só por ser samaritano já seria considerado impuro. Imagina um samaritano leproso, o mais impuro que se poderia imaginar. Ele era um não convertido. Alguém poderia dizer, se daí não é crente não, é um apóstata. Tem um templo concorrente em Samaria, onde eles prestam adoração, não como Deus exigiu em Jerusalém. Então era o pior dos pecadores. E Jesus está dizendo que foi este samaritano que expressou gratidão e adorou ao Senhor Jesus, dando glórias a Deus. Um samaritano. E os outros 9?
Que pergunta excelente, não é? Excelente por quê? Não foi eu que fiz, foi Jesus que fez aqui nos versículos 17 ao 19. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? A pergunta de Jesus, onde estão os outros? Onde está a maioria? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Que ironia! Quanta ingratidão da parte da maioria, que tendo recebido uma bênção do Senhor, da sua compaixão, não se importaram em voltar para dar glória a Deus, para adorá-lo e para agradecer. Nós vimos aqui que todos receberam compaixão e foram curados. E somente um voltou para dar glória a Deus, adorar e agradecer. E justamente aquele que era o mais improvável, o estrangeiro, o samaritano, o impuro, o apóstata, o pior. Todos receberam o milagre da provisão de Deus nas suas vidas. Ao lidar com as situações cotidianas que eram comuns na época, como ser acometido de lepra. Mas somente um recebeu a salvação ao encontrar o seu Salvador. Meus irmãos, é uma das lições mais importantes que vemos aqui. Todos aqueles necessitados receberam pela providência de Deus bênçãos, mas somente um recebeu a provisão da salvação no encontro com o seu Salvador. Em outras palavras, todos que receberam os cuidados de Deus e sua compaixão em suas necessidades desta vida, não voltaram para agradecer, mas e somente um ouviu estas últimas palavras de Cristo que vemos no versículo 19. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem não precisou ouvir de um sacerdote que você está limpo, porque ele pôde ouvir da boca do próprio Filho de Deus, o supremo, sumo sacerdote, que ele estava salvo pela sua fé nele. E recebeu essas palavras abençoadoras de seu Salvador. Para concluir, irmãos, depois de considerarmos o que a passagem nos relata, da forma que Deus inspirou Lucas a escrever, algumas aplicações para nós neste tema sobre a gratidão de quem tem um Salvador. O relato de Lucas nos fala sobre como Jesus curou aqueles 10 leprosos igualmente. Mas em especial fala sobre como ele salvou aquele samaritano. Mais do que dizer o que aquele samaritano fez, que serve de exemplo, sim, a nós, é o que Cristo fez por ele que o moveu a corresponder daquela maneira. Porém, esse relato não diz respeito somente a estes 10 leprosos. Diz respeito também a mim e a você. Como essa porção da palavra de Deus sobre a gratidão de quem tem um Salvador é importante para você hoje na sua vida. Eu quero apontar 3 lições para nós aqui, baseadas, como de costume, nas 3 partes que destacamos. O primeiro é sobre o clamor por compaixão da primeira parte. Aqueles leprosos viviam numa situação em que sabiam que precisavam de Jesus. Eles já tinham ouvido falar nele. Chamaram pelo nome, chamaram de mestre, pediram por compaixão e sabiam que Jesus podia responder. Não sabiam se iria, mas esperavam que o fizesse. Eles sabiam então que precisavam de Jesus por aquilo que já tinham ouvido falar dele, e por isso o buscaram. Na verdade, Cristo passou por perto e foi ao encontro deles na sua compaixão, mas de uma maneira que eles o puderam buscar, Cristo foi acessível a eles para que eles pudessem clamar por compaixão. Sobre o clamor por compaixão, sobre a necessidade de Jesus, o quanto você precisa de Jesus? Você poderia explicar sobre os motivos pelos quais você precisa de Jesus? Por que você precisa dele? O que te faz buscar a Cristo? Aqueles homens estavam desesperados, carecendo da compaixão de Cristo. E você? Precisa do quê?
Qual é o motivo, a sua motivação de buscar ao Senhor Jesus? Talvez uma boa forma de responder a esta pergunta é pensar sobre o quanto você o tem buscado. Você tem ido ao encontro de Jesus? Na prática, o quanto você lê a Bíblia para ouvi-lo? O quanto você tem desejado receber as suas palavras, como num momento desse, em que a mensagem é exposta e que as palavras de Cristo vêm a nós? O quanto você ora para dizer o que precisa? Pelo que você ora? Do que você precisa que você coloca na sua oração? Você se vê como alguém necessitado? Necessitado de quê? Você roga a compaixão do Senhor? Meus irmãos, eu estou convencido de que o motivo, muitas vezes, na negligência dessa busca a Deus, de usar os meios de graça para nutrir essa comunhão com o Senhor, rogar a sua compaixão, seja a falta da percepção do quanto precisamos dele. Quem sabe que precisa de Cristo irá buscá-lo. Se você não tem buscado a Cristo, talvez o motivo seja que você ainda não entendeu do porquê você precisa dele. Meus irmãos, somos todos leprosos. A questão não é se você é leproso ou não, você é um leproso como está aqui. A questão é como você corresponde à compaixão que foi revelada em Cristo Jesus, em tudo que ele fez e em tudo que ele ensinou. Consciente do que você precisa, como você o busca? Você clama por compaixão? Você precisa dele porque sem ele nada somos nem nada podemos fazer? Nós precisamos de um Salvador. E ele nos foi enviado pelo Deus Pai para que manifestasse a compaixão, para que viesse a nossa semelhança neste mundo como homem, sofresse tudo que nós sofremos, fosse tentado em todas as coisas sem pecado e pudesse manifestar a sua graça, a sua misericórdia pelo caminho que ele passou, cumprindo toda a lei até no que era exigido na cura de um leproso, e até a cruz do Calvário para onde ele estava indo e ele sabia disso. Você é um leproso. É alguém que precisa desesperadamente de Cristo e da sua compaixão. E quanto mais você compreender isso, mais você vai buscá-lo na palavra de Deus, numa vida de oração, buscando a Deus em adoração, vindo aqui, não negligenciando este momento do culto solene em que recebemos as palavras de Cristo como uma expressão da sua compaixão a nós. A falta de percepção do quanto precisamos dele faz com que deixemos de buscá-lo pelo motivo certo. Mas a outra lição sobre a obediência, que é o caminho da transformação. Meus irmãos, como é bom saber que o nosso Deus vem ao nosso encontro como Cristo veio em direção àqueles leprosos. Que ele ouve o nosso clamor. Não é indiferente a nós e ele nos atende quando nós o buscamos. E como Deus atende o nosso clamor por compaixão, daquilo que ele sabe que nós precisamos. Não é como nós imaginamos, ou como desejamos, mas com aquilo que nós precisamos. O que aqueles homens precisavam? Eles precisavam ser purificados. Eles precisavam ser restituídos à vida social em todas as suas áreas, em todos os seus aspectos. E é interessante como Jesus responde ao clamor, àquela oração, e é assim que Deus responde também à sua oração. Quando nós clamamos por compaixão, ele nos fala pela sua palavra, nos diz qual caminho nós devemos seguir, nos deu os seus mandamentos para firmarmos nossos passos em obediência, e à medida que ouvimos a sua voz e obedecemos às suas palavras, ele nos transforma de dentro para fora e nos faz experimentar da sua compaixão. Era assim que aqueles leprosos precisavam agir para receber da compaixão, pelo caminho da obediência. Meu irmão e minha irmã, é no caminho da obediência, de estar atento às palavras de Cristo, ao que Ele ordena, mesmo que você não concorde,
mesmo que você não compreenda. Já pensou aqueles leprosos dizendo: mas eu nem estou curado, por que eu vou me mostrar ao sacerdote? Já pensou eles argumentando? Não iriam experimentar da compaixão. Continuariam leprosos, impuros, se não obedecessem. E é assim, no caminho da obediência às palavras de Cristo, que Ele nos abençoa, nos transforma à semelhança dEle e nos faz experimentar das suas misericórdias a cada dia, aquelas que são renovadas a cada manhã sobre nós. E por último, sobre a gratidão e salvação, que é a parte mais importante nessa narrativa, que aconteceu somente a um. Aquele que era o mais improvável, o mais desprezado, o pior dos pecadores aos olhos de um judeu. Há uma música que diz que um samaritano, aos olhos dos judeus, era alguém desprezado como um ser humano, né? Nem gente podia ser considerado de tão desprezado que era. Era o pior pecador. E ainda pior que isso, era um samaritano leproso. E ele não apenas foi o único que recorreu a Jesus para clamar por compaixão e obedeceu e viu o que Deus fez nele, a forma como Deus o transformou, e não foi somente uma transformação externa, foi ser liberto de problemas, dos sofrimentos da própria vida, mas foi algo que mudou dentro de si, no seu coração. Isso fez que ele interrompesse o seu caminho daquilo que ele deveria completar no aspecto da sua vida cotidiana, do que era exigido na sociedade, e interrompeu e deu a primazia para buscar ao Senhor, dando glória a Deus, para adorá-lo e para agradecer. Por qual motivo você tem buscado a Deus? O que você pede em oração? Normalmente são aquelas coisas que você entende que você precisa, não é? Inclua compaixão, porque você precisa desesperadamente de Cristo em todas as coisas. Ser transformado no seu coração de dentro para fora. Ser inclinado por Ele mesmo a dar glória a Deus com a sua vida em palavras, com a disposição, dando prioridade a este momento de buscar a Deus em adoração, como é o culto público no domingo, e também numa prática de vida que sirva e adore ao Senhor, e não deixar de retribuir com gratidão pelo que Deus tem feito. Meus irmãos, nós buscamos a Deus muitas vezes para pedir, muitas vezes por hábito, em momentos do nosso dia, oramos de forma mecânica muitas vezes, mas buscar a Cristo porque nós precisamos dele. E mais do que clamar por compaixão, expressar a gratidão, buscar a Deus para dar glória a quem Ele é, ao que Ele faz, para adorá-lo e expressar a gratidão por tudo que Ele tem feito e sido na nossa vida, também deve estar no nosso motivo de buscá-lo, não apenas para pedir. Não nos esquecemos de pedir, mas quantas vezes deixamos de agradecer, de adorar e de dar glória a Deus. Uma coisa é recorrer a Deus quando nós estamos numa situação difícil para nós, para receber aquilo que nós queremos, ser liberto daquela dificuldade. A maioria faz isso, não é? Os 9 leprosos buscaram a Cristo porque precisavam de alguma coisa. Como se Cristo fosse alguém para servi-los nos seus desejos. Mas uma outra coisa é reconhecer que eu sou naturalmente necessitado, impuro, imperfeito, totalmente dependente e carente da graça de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Nós sempre precisamos de Deus em todo o tempo, não é só quando alguma dificuldade aparece, uma pandemia vem. E mesmo quando ela for embora, continuaremos precisando do Senhor. Por isso devemos buscá-lo constantemente, intensamente, rogando por compaixão e retribuindo com gratidão. Não se esqueça, na maneira como termina aqui essa passagem, que somente o que buscou a Cristo para agradecer pela compaixão, ele pôde ouvir: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros não ouviram essas palavras de salvação.
Muitos recebem bênçãos a cada dia, como o dom da vida, o alimento, famílias que são bênção de Deus e tantas outras coisas, o trabalho, os estudos, uma boa saúde e assim por diante. Muitos recebem essas bênçãos, mas é a minoria que para pensar no que Deus tem feito por si mesmo, que quer tributar glória a Deus em adoração e com gratidão com a própria vida em especial no culto que é prestado pelo povo de Deus, como Ele mesmo determinou. Somente estes que reconhecem a compaixão de Deus e que a experimentam no caminho da obediência é que ouvem essas palavras de Cristo. Tua fé te salvou. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de nós, dando a consciência do quanto nós somos necessitados sempre e dependentes do Senhor em todas as coisas. E que como necessitados, pois somos todos leprosos, clamemos por compaixão. Ouçamos e obedeçamos às palavras de Cristo para receber da sua compaixão enquanto Ele nos transforma para que sejamos mais parecidos com Ele. E não deixemos de dar glórias a Deus, de adorá-lo com o culto e com a vida. Priorizemos isso, deixemos outras coisas que temos para fazer, dediquemo-nos ao Senhor, porque nós temos um Salvador e esse é o maior motivo da nossa gratidão. Que Deus os abençoe. Amém.